Fala, abençoado! Tudo certo? Hoje, esse vídeo é do dia 19 de março de 2025. É para ir ao ar dia 19 de março de 2025, dia de São José. Mas eu não vou falar sobre fé, sobre religião, sobre o próprio São José. Eu só vou usar a oração que eu faço todos os dias, ou quase todos os dias, antes do trabalho. E nessa oração tem algumas palavras nela que eu quero que tu se atente a essas palavras, que é sobre elas que eu vou conversar contigo. Beleza? Mas ela pode ser sobre fé e sobre religião também. Se tu tiver a mesma fé que a minha, né? Se tu tiver fé, eu acredito que tenha. Então, vamos lá. É a oração a São José para antes do trabalho. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtém-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades de trabalhar, sobretudo com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos. Tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a tua imitação, ó Patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e morte. Amém. Aqui tem um ponto que eu deixei até arriscado aqui para eu não esquecer, e é o que eu quero compartilhar contigo. Tendo sempre diante dos olhos a morte, e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos. O que acontece muitas vezes, e acontece realmente muitas vezes, que o teu trabalho tu faz ele de qualquer jeito. Então, porque eu não ganho tão bem, porque o meu trabalho não é tão bom, porque eu não estou tão feliz aqui, porque o fulano que trabalha comigo é um chato, porque eu merecia estar ganhando mais, porque eu queria trabalhar em outro lugar, porque a empresa que eu sou o dono está passando por dificuldades, porque eu tenho funcionários que não estão rendendo bem, e inúmeras encrencas que tu acaba se metendo, ou se envolvendo, ou literalmente tendo que administrar essas encrencas. Não importa. Eu tô falando sobre o trabalho, mas a dona de casa que está em casa também tem o seu trabalho. Mas o pai de família que trabalha o dia inteiro e chega em casa e tem o trabalho da casa, que é arrumar a casa, limpar o que tiver que limpar, consertar o que tiver que consertar, estar com as crianças, estar com a esposa. Quando tu entende que tudo é trabalho, nada é trabalho. É simplesmente a tua vida. Existe a tua vida. Existe a vida dos teus filhos. Existe a vida da tua esposa, do teu marido. Existe a vida dos teus amigos, dos teus parentes que estão no teu ambiente. Existe a vida dos teus funcionários, dos teus colegas de trabalho, do teu chefe. São todas as vidas e tudo isso, se tu pode considerar trabalho. Todas essas conexões, elas geram algum tipo de renda, algum tipo de dinheiro, algum tipo de recebimento, algum tipo de troca. Mas eu faço as coisas para a minha esposa e eu não quero nada em troca. Quer sim, quer sim, quer sim. Não é dinheiro, provavelmente. E não é só simplesmente faço durante o dia alguma coisa para ter uma recompensa sexual depois da noite. Não é isso. Mas tu quer um reconhecimento por tu ter arrumado aquele armário, a porta do armário que tá há 6 meses lá.
Tem algum tipo de reconhecimento, algum tipo de agradecimento. Então tudo é um trabalho. A gente não costuma dizer que criar filhos é um trabalho de uma vida inteira? Então é um trabalho. Qual é o salário de criar os filhos uma vida inteira? É que eles tenham sucesso na vida deles. E aí depende o que é sucesso para ti. Eles sejam felizes, o que é ser felizes para ti. Então, tudo é trabalho. E aí, em algum momento, tu pode passar por uma situação que tu não quer empregar o dom que tu tem, o talento que tu tem, aquele que tu aprimorou, não só aquele que tu nasceu com ele. Aí eu nasci com um talento, com um dom X, eu nasci com um dom para cantar, mas eu sou o vendedor, ok? O teu talento de vendas foi lapidado com o tempo. Isso aqui também é um talento. Tu também treinou para ser um bom vendedor, fazendo cursos ou aplicando na prática mesmo. Então, quando tu olha para o teu trabalho com o olhar para a finalidade dele, com a finalidade da tua vida, que é a morte. A finalidade da vida é a morte? Não, a finalidade da vida é o céu, né? A morte vai ser uma pequena fase, uma pequena alteração de estado, vamos dizer assim. Como tu começa a olhar para isso, tu tem que olhar como tu tá levando as tuas atividades e a tua atitude sobre aquilo que se apresenta. Então, eu começo a olhar para o que eu tenho que fazer e vejo, eu deverei dar conta, a conta que eu deverei dar do tempo perdido. O que é dar conta do tempo perdido? É quando eu tinha que trabalhar, quando eu tinha que fazer alguma coisa, quando eu tinha que atender um cliente, quando eu tinha que ir pagar uma conta. E deixei isso para depois, porque eu fiquei vendo vídeo no YouTube, porque eu fiquei vendo as redes sociais, porque eu tirei um cochilo que não deveria tirar, porque eu fiquei me amorrinhando na salinha do café, porque eu dei prioridade para as coisas que não eram prioridades. Tudo isso é tempo perdido. Dar conta dos meus talentos inutilizados. Eu tenho um dom de falar, de comunicar, de conectar as pessoas, mas eu não quero fazer isso na minha empresa. Eu não quero fazer isso dentro de casa. Eu não quero estimular os meus filhos a se comunicarem melhor, a lerem mais, a conversarem um com os outros, a falarem mais, a se divertirem mais, a darem prioridade para as coisas que são prioridade. Do bem omitido, de quantas vezes eu não consigo fazer o bem para as pessoas, eu não consigo fazer o bem para os meus colegas de trabalho, eu não consigo fazer o bem dentro de casa, para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos. Eu tô sempre aquela cara carrancuda assim, né? Chega a estar assim com aqui a testa assim, né? A testa já tá toda cheia assim, né? De crateras assim, tem um nome para isso aqui, rachaduras. Tá sempre assim, a pessoa. Eu, por muito tempo, vivi assim, tanto é que os meus olhos são até caídos aqui em cima. As pálpebras são caídas em cima dos olhos. De tanto que eu fiquei assim, eu acho. Só a testa que não ficou tanto, assim, mas os olhos bem caídos. Qual é. É difícil, né? Eu já falei isso em outros vídeos, em outros momentos, que eu faço esse exercício de ficar sorrindo, né? Treinar a minha cara, assim. Esticar a cara pra sorrir. Pra que eu não chegue em casa chateado com alguma coisa do meu trabalho. Alguma atenção de algum cliente que eu atendi e que isso eu leve isso para dentro de casa, que eu não desconte isso na minha esposa, nos meus filhos. Então eu preciso e eu tenho que olhar para isso e não omitir nenhum bem que eu possa fazer. Aos calçados da minha esposa estão espalhados pela casa. Eu já falei 200 mil vezes para organizar. Eu levo 5 segundos para pegar o sapato e guardar no armário. Ah, mas se eu fizer isso, ela vai ser. Vocês são um só. Ah, porque os meus filhos de manhã, eu tô falando, isso acontece realmente aqui em casa. Os meus filhos, se eu não fizer uma torrada, se eu não fizer o pão, se eu não fizer o café, eles não comem nada. É verdade, eles não comem. Os adolescentes em si já não fazem nada. Imagina de manhã cedo, imagina a geração que a gente tem hoje. O que custa?
Ah, mas daí eles não vão aprender. Eles vão aprender. Eles vão aprender que quando eles casarem, eles vão ter que fazer isso pelos filhos deles. Por quê? Porque tu fez isso por eles, eles gostaram. A lembrança que eles têm é essa. Ah, meu pai, quando eu ia pro colégio, ele fazia uma torrada, fazia um pão com ovo, que é a minha especialidade. Fazia um pão com ovo pra gente comer de manhã. Aqui em casa é sempre assim. Eu acordo, pergunto pra eles assim: vocês querem comer alguma coisa? Não, não quero, pai. Não, não quero, pai. Mas vai lá eu fazer um pão com ovo, um ovinho fritinho e deixar ali na mesa, ver se eles não vão comer. Eles comem. E comem tudo, não sobra nada. Limpa o prato. Então, sempre antes de algum trabalho, seja ele qual for, o ideal que fosse no início da manhã, fazer essa oração ou, ou lembrar dessas palavras. Diante da morte, sempre diante dos olhos, tendo sempre diante dos olhos a morte, e a conta que eu deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência no sucesso. Vã complacência, deixa ela, qualquer coisa assim, vai lá, não tô nem aí, grande coisa, será que vai dar certo? Não vai dar, não me importo, uma indiferença, né? Uma indiferença, sempre uma indiferença. Tu vai ter que dar conta das coisas que tu faz, seja lá no que tu acredita, tu vai ter, nem que seja pura e simplesmente pros teus. Pros teus. Tu vai ter que dar conta. Por que tu não fez mais? Por que tu tá sempre cansado, embora não faça tanta coisa assim pra ficar cansado? Por que tu tá sempre reclamando? Por que tu tá sempre dizendo que não tem tempo? Por que tu diz assim, isso é só fulano consegue, e se eu tivesse esse talento, eu faria. Se eu tivesse esse dom pra vendas, eu venderia qualquer coisa. Se eu tivesse um talento, se eu fosse criativo, eu iria fazer tantas coisas. Mas e os talentos que tu tem? Com certeza tu deve ter algum talento. Descobre um talento. E faz isso. Mas é um talento que não vai dar dinheiro. A vida não é só sobre dinheiro. Dinheiro é muito importante. Dinheiro é muito importante. É muito bom se conseguir usar esse talento para ganhar dinheiro, é melhor. Mas talento é uma coisa. Talvez tu acha que o teu talento, o teu dom, a tua habilidade não dê dinheiro. Começa a aplicar. Começa a aplicar. Começa a aplicar que talvez o dinheiro venha de uma forma que tu nem espera. Eu tenho um amigo que é muito criativo. Tem muitas ideias. Ele sempre acha que vender ideia não serve. Não precisa vender ideia. Dá ideia para os outros. Dá ideia para os outros aplicarem. Conversa com as pessoas e dá ideia. Daí pega o negócio, pega o trabalho, pega o projeto das outras pessoas e dá ideia. Dá ideia, lapida a ideia para as pessoas. Às vezes as pessoas estão esperando isso. Talvez elas te convidem para ser sócio, talvez elas apliquem, talvez elas te dêem uma recompensa, ou talvez tu pura e simplesmente olha para aquilo e eu acho que eu dei ideia lá pro fulano e eu vou conseguir fazer isso aqui também na minha vida. É assim que funciona, mas é fazendo. Não queira fazer algo assim, começando, não, eu preciso saber do arquétipo, da persona, do nicho, eu tenho que ver minha roupa, eu tenho que ter um estúdio, eu tenho que ter um bom microfone, eu tenho que ter uma boa câmera. E quando eu souber exatamente o que falar, eu vou fazer, eu preciso encontrar tal pessoa certa. Conversa com a tua esposa, com o teu marido, com os teus amigos, teus compadres. Vai compartilhando as tuas ideias. Precisa dizer o que tu vai fazer. Ou às vezes escuta o que o outro está querendo e ajuda o outro no projeto dele. Começa a fazer isso, porque tu vai dar conta dos teus talentos, principalmente daqueles que não são utilizados. Quero que nesse dia de São José tu pense sobre isso. Pense sobre isso. Dos talentos não utilizados. E de tudo aquilo que tu tem que fazer na tua vida. Pensa sobre isso. Se inscreve aí no canal, deixa teu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Até mais.